parece quase abandonado, mas ali em cima tem uma placa solar. Pode ser que isso aqui esteja funcionando realmente. É à toa que é o farol do fim do mundo. Aqui à noite deve ser muito bonito. Esse é um vídeo pequeno só para mostrar isso aqui para vocês. Um frio danado. Pode ver que tem até neve aqui. Isso aqui orienta bem o pessoal aqui, porque com certeza essas pedras devem ser um sério problema na navegação. Tem muita pedra aqui nesse canal. Vejam. Então pode ser importante. Aqui deve ter muita serração. Então um farol como esse aqui deve ser muito importante. Puxa o raia, fica bem ali. Bem ali. E vejam lá os